A comunicação na sociedade atual contém um paradoxo. Vivemos na era da comunicação. Nunca os meios de comunicação foram tão abundantes, tão eficientes e tão rápidos como em nossos dias. Temos inúmeras possibilidades e facilidades para a comunicação. Por outro lado, vivemos também uma crise de compreensão. É muito fácil deixar de entender o que o outro diz. Por esse motivo, as desavenças, as malquerências brotam com excessiva facilidade. E, paradoxalmente, embora tenhamos tantos meios de comunicação, estamos cada vez mais nos desconectando uns dos outros. Eu sou Aderson Costa. Eu sou Deise Costa. Temos 31 anos de casados e um filho. E batalhamos dia a dia para estabelecer uma comunicação eficiente e que nos faça crescer. E esta é mais uma edição do programa Um Lar de Fé. Este projeto é de responsabilidade dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. A nossa gratidão a todos vocês que têm estado conosco desde as edições anteriores. Suas orações e sugestões têm sido valiosas. Queremos sempre aprimorar o programa para alcançar as famílias com a graça de Deus. O nosso propósito é compartilhar um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática também no lar. E se você está nos assistindo pela primeira vez, informamos que os conteúdos anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você desejar ver ou rever algumas das edições mais antigas, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. Devemos entender a comunicação. Para nós cristãos, que sabemos que tudo que existe foi criado por um Deus poderoso e amoroso, a comunicação é uma maravilhosa criação de Deus. Na história bíblica, Deus foi o primeiro a se comunicar. O Gênesis afirma que ele criou todas as coisas mediante a sua palavra. E até hoje, Ele mesmo se comunica conosco de maneira eficiente. Nós também conseguimos manter um relacionamento satisfatório com Deus, comunicando-nos com Ele. Em nosso relacionamento com Deus, nós aprendemos que toda boa relação é baseada em uma boa comunicação. No âmbito da família, não é diferente. Precisamos aprender a nos comunicar eficientemente com o nosso cônjuge e com os filhos para termos uma convivência satisfatória. Ter um relacionamento feliz, estável, amigável e fiel exige uma boa comunicação. Então, por que tantas famílias não conseguem se comunicar bem? Na verdade, porque algumas nem conseguem se comunicar. E porque, em muitos casos, quando a comunicação existe, ela é agressiva ou totalmente apática. Já deu para perceber que o tema do programa de hoje é Comunicação verdadeira na família. Palavras podem ser usadas como armas ou remédios. Podem ferir, mas também podem curar. Podem erguer muros ou construir pontes. Como vocês têm usado as palavras? A família é o lugar onde nós costumamos ser mais autênticos. É lá que aprendemos uns com os outros a agir
e reagir aos embates da vida. É lá que aprendemos a falar e usar as palavras das mais diversas maneiras. Que tal pensarmos em usar as palavras de uma forma positiva, construtiva e amorosa? Nossa comunicação pode ser repleta de palavras de vida, palavras que curam feridas, palavras honestas, palavras de amor. Eu quero aprender a falar ao teu coração, pois fica bem ao nosso amor um bate-papo e comunhão. Assim começa a canção de Asaf Borba, Palavras, que vamos ouvir agora. Dá o play! Aprender a falar ao teu coração, pois sei que faz bem ao nosso amor, um bate-papo e comunhão. Falar bem baixinho na cama, privilégio de quem ama, às vezes pedindo perdão ou buscando em oração alguma resposta que só Deus tem para nos dar. Palavras, palavras, palavras de vida, palavras, palavras que curam feridas, palavras honestas, palavras de amor, palavras amigas consolam a dor, são sopro do Espírito, vem do Senhor, pois falam ao coração. Palavras, eu quero aprender a falar com ternura e paixão, assim poderei sempre chegar dentro do teu coração. E que bom que entre nós existam mais versos que caminhos inversos que nunca se encontram, pois assim manteremos a chama e o calor do nosso amor. E que bom que entre nós existam mais versos que caminhos inversos que nunca se encontram, pois assim manteremos a chama e o calor do nosso amor. Palavras, palavras, palavras de vida, palavras, palavras que curam feridas, palavras honestas, palavras de amor, palavras amigas consolam a dor, são sopro do Espírito, vem do Senhor, pois falam ao coração. Pois falam ao coração, palavras.
Que nossas palavras sejam sempre benditas. Há muitos textos nas Escrituras que nos ensinam a respeito de uma comunicação eficaz. No livro de Provérbios, encontramos algumas pérolas sobre esse assunto. Provérbios 15, 23 diz: "O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo." Em Provérbios 18, 13, lemos: "Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha." E em Provérbios 25, 11 está escrito: "Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo." Devemos ser gratos a Deus por famílias que levam a sua palavra a sério. Os nossos convidados para o quadro Nossa História do programa de hoje são Abigail e Gilbrais Bessa. Eles são casados há 35 anos e são pais da Débora e da Isabel. São também avós de 3 lindos netos e o quarto estará chegando em breve. Vamos ouvir o seu testemunho com atenção. Nossa História. Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui no Lar de Fé. Quando nós fomos convidados pela direção do programa para falar sobre comunicação na família, ficamos surpresos. Primeiro, porque não somos especialistas na área de comunicação. E segundo, pela carinhosa observação dos irmãos em nos falar que nós lhes parecemos ter uma boa comunicação como casal. Isso para nós foi de fato agradável e ficamos gratos a Deus por isso. Tivemos estes dias refletindo sobre o que poderia ter tornado a nossa comunicação fluente, o que causou isso e não poderia deixar de ser a boa ação de Deus em nossas vidas. Somos casados há 35 anos, ou seja, até que temos história para contar. Atualmente, as famílias e casais têm muitas oportunidades e suporte para planejamento da vida, curto, médio e longo prazo. Porém, quando nós começamos, não era assim. E lembramos que os primeiros anos foram um tanto tensos, mas ao longo do tempo nossas dificuldades foram diminuindo, muitos desafios se apresentaram para nós e várias oportunidades se apresentaram também como fonte de ajuda para o fortalecimento dos relacionamentos e da comunicação. O que muito nos impactou quando éramos ainda jovem casal foram 2 seminários intensos sobre família, que participamos. Apesar de ser um tanto conservador, as propostas eram fundamentadas na palavra e aqueles princípios passavam pela compreensão, não apenas de nossas características individuais, como também procurava mostrar o valor e o desempenho de cada papel dado por Deus na família. Sim, é verdade. Ali, de forma prática e metódica, nós compreendemos o papel de cada membro da família e os tipos de relacionamento dentro da família e como lidar com isso. Na família, vemos vários papéis. Somos pai, mãe, filho, filha, relacionamento de pai com filho, de pai com filha, etc, etc. Compreendemos que um ponto crucial para uma boa comunicação é compreender bem o nosso papel, o que temos que fazer e fazer como marido e esposa. Tantas vezes essa falta de compreensão nos traz dificuldades na comunicação da família. Eu penso que esse foi um dos pontos que tem nos ajudado. Ora, quem nos conhece sabe que vivemos uma situação fora do comum, que foi viver com a sogra, e em alguns momentos com as 2 sogras em casa. Mas uma das coisas que eu penso que durante muito tempo conseguimos fazer é compreender os nossos papéis na família. Hoje vivemos outro tempo, nossas sogras já estão com o Senhor. E temos agora o convívio de filhas casadas, genros, netos, e o desafio persiste, compreender o papel de cada um de nós. Agora como avós, neste contexto que estamos inseridos, e a bênção de Deus, essa comunicação no qual usamos tantas vezes. A videochamada, por exemplo, para nos comunicar e nos relacionarmos quando estamos distantes. Mesmo morando em outro país, essa facilidade da tecnologia também aliviou a saudade, promoveu uma melhor interação entre a família o tempo todo. Não estamos falando daquela relação emudecedora com a tecnologia que nos afasta da comunicação pessoal. Estamos falando da realidade, da sensação de que temos que estamos sempre próximos
desde que ligados por um celular, com mensagens de áudio, escrita ou videochamada. Compreendidos os papéis, percebemos que a consciência do serviço mútuo é algo que liga a família, sim, no lar, no casamento, na grande família. Esse é um outro ponto de destaque. Não estamos para exigir ser servido, mas para servir sempre. Entendemos a máxima do amor. Amor é isso. Tivemos um tempo uma hóspede conosco, amiga de uma de nossas filhas. Ela era norte-americana. Antes de ir embora, ela disse assim para nós em casa: eu fiquei muito admirada como vocês todos cuidam um dos outros. Pensei na ordem prática do casal. Evitar falar o que é certo, mas na hora errada. Temos que prestar atenção o momento para falar alguma coisa. Então, tantas vezes a boa comunicação se faz no silêncio, não falar, quando deveríamos ouvir e ficar calados. Ou ainda devemos evitar falar o que é certo, mas com um tom errado. Ou ainda o contrário, ficar em silêncio, quando deveríamos falar. Às vezes não devemos ficar calados. Para todo esse equilíbrio, precisamos da assistência do Senhor. Precisamos que nos conceda graça e sabedoria e estarmos dispostos a estas práticas, que nem sempre vêm naturalmente, mas precisamos nos esforçar nelas. Bom, finalmente eu penso que uma de nossas íntimas características de relacionamento como casal é sempre se manter leve, sempre com bom humor, falar coisas engraçadas. Eu acho a Abigail uma das pessoas mais engraçadas do mundo. Pode até parecer estranho para quem não nos conhece de perto, mas ela tantas vezes quase me mata de rir. Isso facilita muito a nossa comunicação na família. Quando ficamos muito tempo sós ou quando estamos meio entediados, eu, apesar de não me achar tão engraçado, mas eu consigo, sem dificuldade, fazer a Abigail rir também. Nosso testemunho é que vale a pena investir no relacionamento familiar. Leia livros, assista palestras, vídeos, cursos, busque aconselhamento se necessário, tudo o que for possível para aprimorar o relacionamento do casal e da família de um modo geral. A primeira Igreja Batista de Manaus sempre priorizou a família e os relacionamentos. Tivemos ao longo do tempo tantas palestras marcantes com o nosso pastor. Lembro do Congresso da Família com Jaime Kemp, justamente numa época de adolescência das nossas filhas. Então, a igreja sempre tem sido um ponto de apoio para nos instruir e fortalecer nossos laços conjugais e familiares. Este recente encontro dos enlaçados ali no Hotel Buri, por exemplo, ficamos muito felizes com os efeitos que observamos na vida de tantos, principalmente em casa, perto de casa, nossa filha, genros, netos. E que isso prossiga, que seja bênção para muitos e que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda muitos lar de fé. Amém. Somos gratos a Deus por suas vidas, Gil Braz e Abigail. Obrigada por compartilharem conosco um pouco da história de vocês. Vamos pensar um pouco. Por que o cristão tem muito mais possibilidades à sua disposição para se comunicar bem? E por que ele também tem mais possibilidades de se comunicar bem na família? Como e por que isso acontece? A razão é que quando nos abrimos para Deus, também descobrimos uma nova capacidade de nos abrir para os outros. O amor e a aceitação de Cristo nos dão segurança para podermos compartilhar a nossa vida com outros. Abrir o coração para Deus é apresentar diante dele as nossas inquietações e buscar nele a ajuda necessária para vencer os obstáculos da vida. Assim, podemos recorrer sempre ao altar de oração em busca de ajuda para conduzir a nossa vida. Para o altar de oração de hoje, convidamos o casal Jacinto e Eline Ali. Ele é servidor público do Poder Judiciário e ela é gestora escolar. São casados há 23 anos e são pais do Jordan e do João Elias. Altar de oração. Boa noite, me chamo Jacinto, sou diácono da Primeira Igreja Batista de Manaus.
Olá, me chamo Eline e somos membros da Primeira Igreja Batista de Manaus. Estamos hoje aqui para orar a Deus, pedir pelos enfermos da nossa igreja, aqueles que estão necessitados das nossas orações, também pela nossa igreja e pelos casais que completaram mais um ano de casamento durante esse mês de outubro. No dia 5/10, Francisco e Eusilane Valente, 32 anos, bodas de Pinho. No dia 14 de outubro, Dawson e Suzy Almeida, 16 anos, bodas de Safira. No dia 20 de outubro, Alder e Naira Cunha, 15 anos, bodas de Cristal. E no dia 23 de outubro, Charles e Adriana Lopes, 23 anos, bodas de palha. No dia 29 de outubro, Antônio Carlos e Loren Cavalcante, 12 anos, bodas de seda. E no dia 31 de outubro, Antônio Vicente e Maria de Jesus Diniz, 18 anos, bodas de turquesa. Senhor Deus, nosso Pai, gratos somos ao Senhor por esta noite, essa programação que estamos participando, ó Deus, assistindo, que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus. Abençoa-os para que eles sintam a Tua presença, ó Deus. Abençoa os nossos irmãos também que estão completando o aniversário de casamento, as bodas, que o Senhor possa estar abençoando cada casal, que eles sintam cada vez mais a Tua presença em suas vidas e que eles procurem fortalecer os seus laços, ó Deus, através do Senhor, para que possam ser abençoados na sua vida, Deus, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, e que o Senhor cuide deles, de cada um, e abençoa também os nossos irmãos da nossa igreja, que eles também sintam o Teu amor em seus corações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Jacinto e Eline. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre o seu lar. Nos últimos programas, nós temos trazido algumas sugestões de livros para o seu crescimento. Hoje, nós vamos indicar um que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Momento cultural. Com certeza, você já ouviu falar a respeito das 5 linguagens do amor. O livro com esse título foi escrito por Gary Chapman e já foi lido por milhares de pessoas em todo o mundo. Mas este autor tem outros títulos muito preciosos. Entre eles, a nossa dica de hoje. O livro é Comunicação e Intimidade, o segredo para fortalecer o seu casamento, publicado no Brasil pela editora Mundo Cristão. Nele, o autor propõe uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal para quem deseja ser e fazer o cônjuge feliz. Ele escreve para casais que desejam viver a vida a dois com plenitude, afinidade e jovialidade, tornando o convívio diário prazeroso e enriquecedor para ambos e para toda a família. Com especial habilidade para tocar nas feridas que precisam ser tocadas, a fim de que haja cura, o autor foge de abordagens teóricas e impraticáveis e trabalha questões cruciais para a solução de dissabores que afetam a saúde do casamento. Comunicação e Intimidade é um livro para a vida real, sem maquiagens ou artificialidades, para quem reconhece as suas fraquezas e caprichos, mas deseja superá-los como requisito para uma vida familiar mais significativa. Boa leitura! Por que será que a comunicação entre as pessoas tem se tornado cada dia mais complicada, se os meios de comunicação têm evoluído tanto? E por que as famílias e a sociedade parecem cada vez ter mais problemas de conexão? O Papo Reto de hoje terá a presença da jornalista Carla Andréia Martins. Ela é graduada em Comunicação Social,
jornalismo e também em ciências teológicas, ambos pela Faculdade Boas Novas. Também é especialista em assessoria de comunicação em mídias digitais e em ciências da religião pela mesma instituição. Atuou como radialista e apresentadora de programa de TV pela Rede de Comunicação Boas Novas. Também é docente nos cursos de Comunicação Social e Teologia, tendo atuado como coordenadora dos cursos de graduação e de extensão das faculdades de Boas Novas, além de elaborar conteúdos para educação à distância. Carla Andréa é membro da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ela é casada e mãe de 3 filhos. Muita atenção, porque agora é hora do Papo Reto. Olá, pessoal! Desde já quero agradecer o convite dos organizadores deste canal e hoje, aqui no Papo Reto, vamos falar sobre a importância da comunicação. E como vocês sabem, a comunicação se faz presente na vida do homem, desde os primórdios da existência, e é através da comunicação que os seres humanos partilham diferentes informações entre si. Então, comunicação remete aos significados de tornar comum, de fazer saber, de trocar opiniões e de interagir. E é nessa troca de mensagens que nós comunicamos o que queremos ao outro e esperamos ser entendido pelo outro, no que a gente está se comunicando. Então, o ato de comunicar se torna uma atividade essencial para a vida em sociedade. E olha só, o mundo só é mundo porque Deus falou, Deus se comunicou. Ele expressou sua vontade para criar todas as coisas e realizar o seu propósito. Em Gênesis encontramos vários "e disse Deus". E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja o firmamento, e houve o firmamento. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. E houve firmamentos para fazerem separação entre o dia e a noite. E foi por meio da comunicação que o homem se tornou um ser social. Com isso, ele adquiriu cultura, os seus modos de pensamentos, as crenças, os valores, os hábitos esses que foram transmitidos pela família, pelos amigos, pela educação escolar. Então, a comunicação é poderosa em ajudar a desenvolver a criatividade, estimular o pensamento criativo e cria, assim, oportunidades para que ocorram mudanças. Faz com que tenhamos capacidade de argumentar e também de contestar. Então, podemos dizer que comunicação é o alimento das relações. E cada palavra, cada expressão, cada atitude pode nutrir ou intoxicar. E podemos dizer que uma boa comunicação, ela contagia. E que uma má comunicação, ela contamina. Por isso, se faz necessário refletir como anda a nossa comunicação. Na família, no trabalho, no convívio com amigos, na comunidade religiosa em que estamos inseridos. E será que estamos nos comunicando de maneira que o outro tem entendido nossa mensagem? Será que minha maneira de comunicar tem atraído ou afastado pessoas? É claro que a fala é um dos principais meios de comunicação. Contudo, todo o nosso corpo fala. Nossas expressões faciais, nossos gestos, nossas ações, todos esses, entre outros, são meios de comunicação, inclusive o silêncio. Mas o importante é de compreendermos que cada pessoa percebe o seu jeito, a vida do seu jeito. O que é bom para mim pode ser ruim para o outro e vice-versa. E no mundo contemporâneo, a tecnologia tem tornado tudo isso muito intenso. Em um clique, você exalta ou arruína a reputação de uma pessoa. Vou te fazer uma pergunta. Quanto vale uma frase verdadeira? Tipo assim, você me perdoa? E quanto vale uma resposta sincera? Eu te perdoo. São poucas palavras que podem transformar abismos em abraços.
Podemos até nos encorajarmos em usar palavras diferentes na maneira de comunicar. Como assim? Ele é ridículo por ele é diferente. Percebe como muda tudo? Por outro lado, o não falar, o não se comunicar, não deixar claro as coisas, aprisiona sentimentos, gera desconforto, gera desconexão. Certa vez um filho chegou para sua mãe e perguntou a ela: "Mãe, a senhora está bem?" E ela respondeu: "Estou, mas de repente eu descobri uma coisa muito difícil de aceitar." Aí o filho falou: "O que foi, mãe?" "Acabei de tomar consciência que tive raiva de seu pai durante 36 anos por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora eu percebo que eu nunca disse a ele nenhuma vez com clareza do que eu necessitava." A revelação dela foi precisa. E o filho diz não lembrar de nenhuma vez em que ela tenha expressado suas necessidades ao pai. Ela dava dicas e fazia todo tipo de rodeio, mas nunca pedia diretamente o que ela precisava. Quantos momentos bons foram deixados de ser vividos ao lado do marido por ter seus sentimentos minados por coisas que não foram ditas? Com isso, os melhores sentimentos se tornaram mágoas, ressentimentos, raiva, indiferença. E na maioria dos relacionamentos, as discussões acontecem e as pessoas nem sabem o porquê estão discutindo. Então toda essa falha de comunicação começa na família, na criação dos nossos filhos. Se olharmos para os nossos filhos e acharmos que não precisamos de comunicar com eles, incentivar eles a serem criativos, deixar que eles falem como se sentem, aí vamos ter problemas sérios no futuro. A frase "o que o coração não fala, o corpo sente" é bem verdade. Certa vez uma amiga me disse com um tom de frustração que seu filho de 2 anos estava chamando a babá de mãe. E isso mexeu muito com ela. Aí eu perguntei: "Mas quanto tempo você passa com seu filho?" Aí ela me disse: "Vejo ele somente no começo da noite e logo ele dorme." Aí eu respondi: "Mas então, o quanto você está disposta em abrir mão das suas coisas do cotidiano para se comunicar, interagir, dar atenção, conversar com seu filho?" Porque para uma criança em formação, a comunicação é fundamental para a evolução intelectual, ou seja, para a formação do pensamento. Aliás, toda a organização da sociedade humana depende da comunicação. Existem muitas crianças hoje que desenvolveram transtornos emocionais por estarem largadas em frente de uma tela de computador, de um tablet, de smartphones, porque os pais não priorizaram a comunicação com seus filhos. E essa mudança social que estamos vivendo através da evolução tecnológica impactou literalmente nossas vidas. As coisas começaram a acontecer de forma muito rápida. E é claro que não conseguimos acompanhar toda essa evolução. Estamos preparados para receber toda essa informação? Não. Estamos preparados emocionalmente para sermos confrontados ou enganados através das redes sociais? Claro que não. No entanto, estamos vendo milhares de jovens e adultos deprimidos e até suicidas. A questão é que todo esse exagero de comunicação e informação leva o cérebro a um grau de esgotamento que chega a comprometer a cognição e a memória do ser humano. Nas crianças e jovens, atrasa ou até mesmo estaciona o desenvolvimento intelectual. Com isso, temos pessoas hoje exaustas, estressadas e deprimidas. Hoje, nossos jovens, eles não estão preparados para raciocinar por si mesmos, porque ele encontra ali tudo pronto. Tem alguém ali atrás da tela que vai lhe dizer o que fazer e nem sempre são coisas boas. Estão conectados no mundo virtual, mas desconectados para a realidade cotidiana. Tem jovens que você tenta iniciar uma conversa, mas eles não sabem se comunicar, não conseguem trocar meia dúzia de palavras. O diálogo com eles é tímido, retraído, sem interesse com a realidade externa. A realidade dele é aquilo que ele aprendeu na tela. A tecnologia
nos trouxe benefícios como os de nos aproximarmos de quem está longe, mas nos afastou daqueles que estão perto. Podemos observar no cotidiano das pessoas que, apesar de estarem próximas, ao mesmo tempo estão distantes por influência de uma avalanche de informações que recebem diariamente através das redes sociais, de aplicativos de bate-papo, e assim é que isso influencia, interfere significativamente nas relações pessoais e sociais. Então, surgiu um novo modo de viver. Cada um no seu quadrado, escolhendo o que é bom para si, e se minha escolha fere o outro, ele que lute. Como exemplo, vemos dentro de um mesmo lar, cada um comendo o que quer, cada um com seus aparelhos assistindo o que quer, cada um se respeitando como quer, ou seja, a família fragmentada, vivendo em um mesmo ambiente com suas necessidades individualizadas. E raras vezes se compartilha algo que seja comum a todos. Você já percebeu que existem mais desabafos nas redes sociais hoje que com as pessoas com que se convive? Sim, a falta de comunicação na família é e sempre será um problema que gerará muitos conflitos. Imagina agora onde crianças são largadas na frente de uma tela, recebendo qualquer tipo de informação, sem estímulos necessários para desenvolver sua cognição e sem uma comunicação adequada com seus pais. O resultado é isso que estamos vendo todos os dias. Então, essa nova comunicação tecnológica surpreende porque veio padronizar comportamentos. A mídia é uma arma poderosa concentrada nas mãos daqueles que controlam o fluxo de informações e funciona como agente formador de opiniões. Ela aliena o coletivo com aquilo que é proposto. Então, estamos presenciando uma forma de alienação digital, que pode ser definida como a incapacidade de agir e pensar por si próprio. É o que os sociólogos chamam de uma sociedade. Estamos vivendo em uma sociedade idiotizada. O indivíduo está mutante sem perceber. Ele vai se transformando ao ponto de abolir conceitos, tradições, culturas. Ele perde literalmente a sua identidade. Então, podemos concluir que essa revolução tecnológica tem o poder de alterar nossos hábitos e a nossa forma de agir e, de certa maneira, alterar também nossos pensamentos, a nossa percepção das coisas, o equilíbrio de organização do nosso mundo externo e do nosso mundo interno. E tudo isso acontece devido aos estímulos que recebemos todos os dias. Estímulos de novelas, de séries que assistimos, de certas opiniões. E você, consequentemente, vai mudando sua maneira de pensar. Aí você começa a aceitar certas coisas que não aceitava antes. Começa a achar normal ter certas atitudes que você não tinha antes. Sabe aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. É essa manipulação que estamos vivendo. Sem perceber, você se pega torcendo pelo bandido e não pelo mocinho. É como exemplo de uma jovem que não gosta de funk, mas faz um vídeo rebolando e joga na rede. Se esse vídeo for aceito e obtiver muitos likes, vai trazer satisfação emocional a ela. E assim, cada vez mais, ela irá precisar desses likes, mesmo não gostando de funk. E diante de todo esse contexto, a pessoa que se deixa manipular pela mídia fica confusa, frustrada, ao ponto de perder a sua essência e se tornar um ser humano vulnerável, onde a maioria das pessoas sente-se insegura no mundo confuso e cheio de possibilidades de interpretação. Ou seja, a maioria das pessoas sentem-se perdidas nas tomadas de decisões. Se me perguntassem como eu definiria essa geração, diria que é a própria personificação da angústia, da dúvida, do desespero, das inquietudes e da rebeldia. Quantos pais poderiam ter evitado que seus filhos se tornassem um ladrão
pelo simples fato de, quando criança, terem pego algo de que não era seu? Quantos pais poderiam ter evitado que seus filhos se tornassem assassinos pervertidos simplesmente pelo fato de não ter comunicado adequadamente com seus filhos? O parar e olhar a expressão do olhar dos nossos filhos diz muita coisa. O olhar é um tipo de comunicação não verbal mais incrível que temos. Lembro quando coloquei os meus 3 filhos sentados e perguntei a eles o que achavam de mim. A sensação que tive foi, com as respostas deles, foi como o vídeo que vi. Um grande crocodilo tentando mastigar uma tartaruga viva. Ele, o crocodilo, tentou várias vezes lançar sua implacável mordida, mas não conseguiu comê-la. A tartaruga saiu de dentro de sua boca cambaleando, mais viva. Foi uma sensação ruim que senti, mas foi desafiador para mim. Tive a oportunidade, com as respostas deles, de não levar adiante problemas que se tornariam sérios no futuro e traria rompimentos dos nossos laços como família. Com minha atitude de ouvi-los, eu começava algo que parece ser tão difícil para muitas pessoas, mas é bem mais simples do que possamos imaginar. Estabelecer uma comunicação priorizando os sentimentos, necessidades e não apontando erros, você descobre de maneira tão simples como se deve posicionar em relação ao outro. Digo que dá para ser diferente, dá para fazer diferente. Daqui para frente, você pode ter o exemplo do maior comunicador que a humanidade conheceu. Jesus comunicou seu caráter, comunicou amor ao próximo, comunicou autoridade e sua dependência ao Pai. Ele veio com um propósito e cumpriu passando o seu recado. Quando ele perguntou quem é, porventura, o maior no reino dos céus, e sem qualquer outra palavra de explicação ou de discussão, chamou uma criança e a pôs no meio daqueles que ouvia. Vendo eles a modéstia, o desinteresse e a humildade exemplificados na criança, Jesus lhes disse que deviam tomar a atitude da criança para poderem entrar no reino. E daí acrescentou: quem, pois, se tornar humilde como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Usando uma criança como exemplo para se comunicar naquele momento foi a maior lição de simplicidade e a maior lição contra o mal do orgulho que a humanidade recebia naquela hora. Uma outra forma de nos comunicar humildade e compaixão foi quando Jesus lavou os pés de seus discípulos. Os povos orientais usavam sandálias. Caminhando por estradas empoeiradas, os pés sujavam muito. E entrando numa casa para uma visita ou uma festa, era costume o criado da casa tomar uma bacia de água e uma toalha para lavar e enxugar os pés dos visitantes. Parece que na hora não estava nenhum dos da casa e Jesus foi fazer o papel de criado. Assim, lavou e enxugou os pés dos discípulos. Fez aquilo de modo muito natural, para atender uma necessidade. Assim agindo, o mestre mostrou a dignidade e grandeza do serviço humilde. Era uma demonstração do que qualquer pessoa deve fazer. Nos mostrou sobre a humildade e que ninguém é maior ou mais importante do que o outro. Terminou aquilo dizendo: se eu, pois sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. O possível é sermos empáticos na comunicação com nós mesmos e com os outros, sem julgamentos, sem obstáculos, sem questionamentos desnecessários, e parar e olhar para nós mesmos e dizer: sou eu que não quero mais ser mal compreendido. Sou eu que não quero ser mal amado ou mal amada. Sou eu que não quero mais ser estressado ou estressada. Sou eu. Tudo é uma questão de como estou me comunicando. Termino a minha fala aqui agradecendo mais uma vez o convite e peço a vocês que se inscrevam nesse canal, porque com certeza é uma porta de bênçãos para a sua vida.
Muito obrigada, Carla Andréia, por ter aceito o nosso convite. Que Deus abençoe a cada dia, juntamente com a sua família. E assim, chegamos ao final de mais um programa. Nosso muito obrigado a todos vocês por sua audiência e participação. Nosso desejo é que o conteúdo tenha sido uma bênção para a sua vida. Se você gostou do programa, pode deixar agora mesmo um like aí na sua telinha. Envie também o link para seus amigos e familiares. O programa continua disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Temos vários canais de comunicação. Durante o programa, vocês podem usar o chat do YouTube ou o WhatsApp do grupo Enlaçados. Mas se vocês estiverem vendo o programa em outro horário, podem deixar o seu comentário lá no campo próprio. Participem também das reuniões presenciais em nossa igreja, na Avenida Joaquim Nabuco, 2015. Temos escola bíblica dominical aos domingos a partir das 8h30, culto de adoração aos domingos às 9h45 e 18h30 e culto de oração e estudo bíblico às quartas-feiras às 19h30. Será um grande prazer recebê-lo. A música com a qual vamos encerrar hoje é de autoria do saudoso Sérgio Pimenta, em parceria com Nelson Bumilcar, interpretada pela banda Vencedores por Cristo. Mais uma vez, a mensagem é sobre as palavras que usamos. Que a nossa comunicação seja sempre construtiva, edificante e produtiva. Esperamos por vocês no mês que vem, em mais uma edição do programa Um Lar de Fé. Palavras bonitas, palavras sentidas, palavras completas de paixão, palavras compridas, palavras benditas, palavras repletas de razão, palavras vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras amigas, palavras tecidas, palavras desertas no coração. Vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras amigas, palavras tecidas, palavras
nunca fale o que a vida é, não só quando há euforia, mas sempre em toda a situação, para que vejam real a fé. E vendo que não ter igual alegria dos que em Cristo têm salvação. E vendo que não ter igual alegria dos que em Cristo têm salvação. Palavras bonitas, palavras sentidas, palavras completas de paixão, palavras compridas, palavras benditas, palavras repletas de razão, palavras vestidas de flores e fitas, palavras perpétuas no padrão, palavras amigas, palavras tecidas, palavras desertas no coração.